Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação e debate para você, sempre nesse horário da 1h30 da tarde, não é? De segunda a sexta-feira. O Ponto de Vista, sempre no horário tradicional da discussão política e do debate em cima dos temas importantes, não é? Os temas que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também nesta época, não é? De combate ao coronavírus, né? Combate em determinados lugares do país, né? Porque no governo central continua o combate ao combate, né? Combate à vacina, né? Agora apresentou-se aí o Plano Nacional de Vacinação, que em tese deverá também ser seguido. Eu escutava hoje pela manhã o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, falando a respeito disso, que já que o Plano Nacional tem a inserção aí da Coronavac, né? Da vacina do Butantan, é claro que o Estado de São Paulo, o governo estadual, deverá seguir também, desde que esse plano seja seguido a risco. Até onde a gente sabe, não há insumos ainda comprados pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, para que a gente possa, então, vacinar aí os brasileiros. Claro que não vamos ser todos vacinados em 2021, não é? É preciso ter essa noção, né? Essa clareza. São 210 milhões de brasileiros. Talvez tenhamos aí metade, né, em vacinas. E claro que aquelas populações, né, que são prioritárias, a área da saúde, né, quem atua na área da saúde, as pessoas de mais idade, com mais comorbidades, enfim, e por aí vai a sequência da vacinação. Mas é um debate sem pé nem cabeça, um debate que não tem o menor cabimento, o menor sentido. O debate que tinha que ser feito era um debate em torno da organização, não é? da vacinação pelo país afora, e já deveríamos estar comprando aí há muito tempo os insumos necessários para quando a vacina estiver pronta. Apenas, né, você apertar uma tecla lá e as pessoas aí que são prioridades, são prioritárias, né, começassem então a ser vacinadas. Tenho muitas dúvidas se isso realmente vai acontecer pelo Brasil afora. Essa pressão causada pelo governador do estado, que dia 25 de janeiro vai iniciar a vacinação, e o Dimas Covas confirmou isso, né? Independentemente do que acontecer em relação ao Plano Brasil, ao Plano Nacional de Vacinação, em 25 de janeiro os paulistas vão começar a ser vacinados nesta ordem, né? A vacina da Pfizer, distribuída nos Estados Unidos, lamentavelmente, acabou gerando reações alérgicas graves, hein, em algumas pessoas ligadas à área da saúde. Então, é claro que a gente tem que ficar preocupado com isso também, mas se Deus quiser, a Coronavac, a vacina da Sinovac, que vem com insumos da China, como também vem a da Fiocruz, não é? Se Deus quiser, vão dar certo no Brasil. De segunda a sexta, 8 da noite, você acompanha sempre a reprise, não é, do Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV. A gente que hoje recebe com muito prazer o prefeito eleito de São Vicente, Caio Amado, não é, que participa aqui do programa, vai falar aí sobre a expectativa de assumir o cargo em 1º de janeiro de 2021, não é? E debater com a gente aqui o que é que ele espera, enfim, não é, realizar de positivo à frente da Prefeitura de São Vicente. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Caio? Prazer, Edgar. Muito legal estar com vocês aqui, voltando a um programa seu. Eu estava comentando antes de iniciarmos, fazia um tempinho que eu não vinha, mas muito bacana. Obrigado pela oportunidade aí, que a gente faça um bom diálogo agora. Muito com prazer. Certeza. Obrigado e parabéns, né, pela vitória, pela eleição, uma eleição dura, não é, difícil, e onde aconteceu de tudo, né, na cidade de São Vicente, infelizmente, né. Fernando Chagas, cientista político, mais uma vez colabora e participa com a gente aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Parabenizar aqui o Caio, o novo prefeito de São Vicente, numa eleição dura que venceu no segundo turno, com todo o merecimento. Caio Amado, desejo a você uma boa administração. Mas rapidamente, gostaria de fazer algumas observações. Acabar as eleições, dia 1º de janeiro, todos os prefeitos eleitos e reeleitos vão assumir as prefeituras. O que eu vejo no próximo ano, exatamente no próximo ano, 2021, uma dificuldade muito grande, porque a demanda vai ser enorme na área da saúde, na área da educação, não podemos esquecer a educação, e na área social. Infelizmente,
nós não vamos ter recursos para atender toda essa demanda, todos os municípios, 5.575 municípios do país. Por isso eu peço para a população, os munícipes, terem tolerância no primeiro ano desses prefeitos que estão iniciando o seu mandato agora, dia 1º de janeiro de 2021. Porque vão ter dificuldades, todos eles, prefeitos, todos, ter dificuldade de equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal? Nós vamos ter uma demanda social muito grande, em razão e efeito ainda da pandemia, e não vamos ter receita suficiente devido ainda um problema econômico de crescimento da economia. Então, eu desejo a todos os prefeitos, em seu nome, sucesso e paciência da população nesse primeiro ano dos prefeitos. Que os prefeitos eles vão ainda enfrentar uma dificuldade muito grande e ainda vão pegar o orçamento do prefeito anterior. No segundo ano, que eles vão ter o seu próprio orçamento e, quem sabe, numa situação melhor, com o Brasil todo vacinado e com uma economia crescendo, melhorando a situação dos 5.575 municípios do Brasil. E lá na ponta, o Marcos Santana, acompanhando aí as informações que vão surgindo durante o programa, né, e a sua participação sempre muito importante aqui com a gente. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Parabenizar o prefeito pela vitória, desejar boa sorte, porque o sucesso da gestão de Caio Amado na Prefeitura de São Vicente é o sucesso do morador vicentino. Uma cidade com problemas crônicos e históricos, muitos desafios a serem superados. Então, desejar sim que o Caio Amado ele tenha sucesso na sua gestão. Mandar um abraço para o Fabinho, meu barbeiro, que depois de muito tempo, por causa da pandemia, deixou de me atender, mas finalmente ontem ele me atendeu. Vocês podem reparar aí que o visual está diferente, né? Fábio, um grande abraço para você, boa sorte na sua empreitada aí, que também passou por um período de muita dificuldade nessa pandemia, está retomando agora as atividades. E um cumprimento especial a você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Pontos de Vista, com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Nossa boa noite para você que está sempre conferindo a nossa reprise. A gente lembra o mantra de todos os dias, o programa ao vivo acaba às 14h30, né? A reprise começa às 8 da noite. Só Deus pode saber ou imaginar, às vezes até ele duvida, as coisas que acontecem na nossa complicada República Brasileira, né? Vamos lá com a tabelinha triste do coronavírus, né, do Covid-19. Em Santos temos 28.494 casos, 856 óbitos, né? Em São Vicente, aqui do futuro prefeito, 9.167 casos confirmados, 502 óbitos. E na Baixada Santista, 77.337 confirmações, 2.624 pessoas perderam a vida pelo coronavírus, né, pelo Covid-19. A gente lamenta, deixa todo dia aqui os nossos sentimentos às pessoas que perderam um familiar, né, um amigo querido, enfim, né? No estado de São Paulo, 1.341.428 casos, 44.282 paulistas, né, brasileiros de São Paulo foram a óbito. E no Brasil, 7.042.695 casos confirmados, 183.822 pessoas faleceram, né? E evidentemente, o Caio Amado, que você vai pegar a prefeitura, vai assumir a prefeitura, né? A partir de 1º de janeiro, e nós vamos estar aí num embate danado, numa luta danada, uma guerra danada em relação ao coronavírus, né? Então, você tem os números aí de São Vicente, não sei se com as mesmas testagens que a gente tem em Santos, enfim, né? Mas a Baixada Santista tem um número de testagens bastante razoável em comparação a outros locais do Brasil, como a gente deixa claro aqui sempre. E você está aguardando aí o Plano São Paulo, o Plano Nacional, como é que você está avaliando isso aí? Porque em janeiro a bola estará nas suas mãos. Exato, né? Bom, Edgar, o principal ponto é, nesse momento, até inclusive no dia de hoje, nossa equipe de transição da saúde está fazendo o acompanhamento, está conversando com a secretária, está conversando com os funcionários da saúde para entender o que de fato está sendo e não está sendo feito para que a gente possa readequar
né, e dar uma condução melhor. A gente tem a intenção de fazer mais testes, porque você fazer mais testes, você consegue mapear melhor e isolar as pessoas, né, que estão com a doença, transmitindo a doença, e com isso ir diminuindo o impacto. Então, hoje está rolando essa transição, está acontecendo essa transição, teve reunião pela manhã, seguem visitas pela tarde, é um momento onde é exatamente isso, né? A transição de governo é esse momento onde a nossa equipe, que a gente vai definindo, vai se juntando e se aproximando da equipe que está ali no governo, a atual equipe, para que a gente possa ter essa transmissão dos dados, das informações. De imediato a gente sabe ali a disposição de leitos, né? Enfim, os 9 leitos de UTI, os 10 leitos de enfermaria, mas o que a gente fica bastante preocupado é de muitas vezes não conseguir ver até uma consistência nos dados e tudo mais, uma taxa de mortalidade muito alta que a gente vê em São Vicente, e isso, um primeiro indicativo, uma primeira hipótese seja justamente pelo que eu falei no início. Talvez a gente não esteja fazendo a testagem a contento, digamos assim, mas vamos fazer essa transição, entender certinho e readequar as ações para o ano que vem. Prefeito, a transição é realmente complicada, até porque a burocracia, quando eu digo a burocracia em bons termos, a administração pública ela é burocrática pela própria natureza, tem muitas leis, tem uma hierarquia, por isso que as pessoas falam é morosa, não é amorosa, é para ter um controle e uma transparência, e realmente, às vezes, aquele dinamismo que tem na livre iniciativa a gente não vê na administração pública. Mas nesse momento de transição, além da questão da saúde, como eu falei, é um problema que preocupa a todos, não a questão da saúde, é sanitária. Outro problema que tem me preocupado muito, posso chamar de prefeito, já está diplomado. Então, prefeito, um problema que tem me preocupado muito é a educação. A educação no poder público, de uma forma geral no Brasil, ela foi sensivelmente prejudicada. A livre iniciativa também, as escolas particulares, mas mais a educação básica, a educação fundamental nos municípios. São Vicente tem a maior rede de ensino da Baixada Santista. Sei que o senhor ainda está na época de transição, tem a sua equipe. Como o senhor vê essa transição e iniciar já o 1º de janeiro, vislumbrando o ensino presencial, o ensino remoto, como resolver isso? Não, verdade, seu apontamento é excelente, ao mesmo tempo bastante preocupante, essa questão da educação. É muito importante que a gente esteja alinhado, tanto do ponto de vista federativo, com o governo estadual, federal, todas as orientações dos conselhos federais, todas as orientações que o próprio governo estadual passar com relação à educação, e também alinhado com os outros municípios aqui da região, né? Eu entendo que a gente vive dentro de uma cidade que tem aí toda uma organização em termos de Baixada Santista, são limites muito sutis de uma cidade para outra, então eu sou um dos prefeitos que tenho total interesse que a gente tenha um diálogo melhor do ponto de vista regional. Agora, com relação específica à educação, ontem a nossa equipe teve mais uma vez ali na SEDUC, na cidade, na Secretaria de Educação, conversando, uma equipe nossa de transição na educação, também para buscar coletar os dados e entender o que há de planejamento para o ano que vem, né? Ainda que o governo do ano que vem não seja o que está hoje, por conta da nossa vitória, a gente vai entrar, é muito natural que um governo que sai, ele já deixe, né, situações planejadas, desde contratos, né, com relação à merenda. Então a gente está indo até a Secretaria de Educação e fazendo uma série de questionamentos. Foi perfeita a sua colocação, Fernando, porque o momento da transição, e muitas pessoas até não entendem porque nunca foi contado, né, mas o momento da transição, ele é um momento extremamente burocrático. Você vai lá, protocola um documento, faz uma série de pedidos, depois recebe uma lista de documentos e checa e fala, puxa, faltou aqui 3 dos 10 pedidos. Aí você reforça o pedido mais uma vez. Então, perguntas, por exemplo, que a gente fez e que a gente está começando, a partir daí, a desenhar o planejamento da educação. Já foi feita a aquisição de máscaras, já foi comprado, por exemplo, para um possível retorno, como é que está a questão da higienização, álcool em gel disponível para todas as escolas. A gente sabe que o governo estadual fornece esse tipo de kit, né, higiênico que cabe aí uma relação com o governo estadual. Então, tudo isso a gente está buscando absorver nesse momento para entender qual é o planejamento. O calendário letivo não está formado.
a gente precisa desenhar isso e vamos fazer um processo aí, sempre ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade escolar, para que a gente consiga desenhar um bom calendário. Agora, como o Edgar colocou logo no início, né? Tudo fica muito refém dessa questão da vacinação. O que a gente sabe é que 2021 a vacinação não vai ser para todo mundo. Eu tive semana passada com o vice-governador do estado de São Paulo e o que eu pude obter de informação ali é que o prioritário, né, que foi dito, tende a ser por faixa de idade única e exclusivamente. Então, se você tem 20 milhões de doses e faz uma faixa de idade, começando lá de cima dos mais idosos, desce, você sabe que vai ficar numa faixa ali que não vai definitivamente vacinar todo mundo. Então, a gente vai passar o ano de 2021, a tendência é que a gente passe o ano de 2021 com a pandemia em nossas vidas e a gente vai ter que fazer esse sistema híbrido na educação, muito provavelmente. O Chagas vai ter prioridade aqui, né? Boa, eu tenho. E eu em segundo plano. Já vou fazer 63. Se a vacinação começar após 28 de fevereiro, eu estarei aí no primeiro escalão aí, grudado aqui no Fernando Chagas, na faixa do 60. Se não começar antes, não, né? Aí não sei como é que vai ser, né? Porque eu vou começar 25 de janeiro, um mês antes de eu completar, né? Os 60, aí já não sei por onde eu vou entrar, se serei acolhido também. Estão um pouco aliás, eu acho que deveria, porque, veja bem, né? Um mês de diferença, você está na faixa já, né, pô? Diga, Santana. Eu e o prefeito somos jovens. Livres. Agora, talvez bastante, se a gente conseguir ser vacinados, sermos vacinados antes de 2022, já vamos estar no lucro, né, prefeito? Esperamos que seja apenas uma gripezinha para vocês. Agora, prefeito, ontem no programa aqui, a gente comentou sobre a reunião dos prefeitos aqui da Baixada Santista para fazer uma ação conjunta de enfrentamento à pandemia aqui na região, principalmente agora, nesse final de ano, na época do Natal e Ano Novo, quando a região costuma receber muitos visitantes. Está se cogitando até mesmo fazer uma barreira sanitária e até inclusive impedir o acesso às praias. Logicamente que não é apenas entre o Natal e o Ano Novo que a região recebe um grande fluxo de pessoas. Na temporada de verão, esse fluxo tende a permanecer sendo muito alto, né? Então, gostaria de saber do senhor duas coisas. Primeiro, quais as providências que a nível municipal o senhor acha que podem ser tomadas e serem eficazes? E se o senhor já está tendo gestões junto ao governo do estado para ajudar nesse esforço, que ontem aqui a gente comentou, que não adianta nada os prefeitos fizerem o que tiver ao alcance deles, se não contar com o apoio do governo do estado e também da empresa que explora o sistema de imigrantes, né? No caso a Ecovias, para nesse momento se sensibilizar e ajudar nesse esforço para impedir que mais pessoas venham aqui, né? Ela não busque apenas o lucro. Logicamente, ela é uma empresa privada, ela busca o lucro, mas num momento tão sensível de pandemia, ela tem que ter, antes de tudo, responsabilidade social. Não, exatamente, Santana. Teve uma reunião, né, do Condesb, dos prefeitos que hoje exercem o mandato, né? Foi ontem, se eu não me engano, meus dias estão com 48 horas, então terça-feira, peço desculpas. Né? Terça-feira. Peço desculpas por algum eventual dia, porque meus dias estão bastante longos. Então, assim, teve uma reunião no Condesb, eu não fui chamado, nem mesmo, enfim, como ouvinte, mas ao final do dia eu busquei ligar para o presidente do Condesb, que é o Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, para buscar saber o que tinha sido discutido nessa reunião, para entender um pouco mais de qual é o posicionamento regional. Eu entendo que, nesse momento, o que é possível fazer ter, de fato, uma discussão em conjunto, é aquilo. Se não tiver uma restrição em São Vicente, tiver em Santos, as pessoas vão migrar para a cidade vizinha e vice-versa, com as cidades da Baixada. Se tem uma barreira para entrar numa cidade e não tem na outra, as pessoas vão entrar para uma cidade e ocupar todas as cidades da Baixada. Então, as decisões têm que ser em conjunto, né? E nisso, né, já ficou um compromisso de um convite para uma próxima reunião do Condesb, os prefeitos eleitos também serem convidados para a gente ficar a par de tudo que está sendo discutido, justamente por isso. Porque no dia 1º de janeiro você toma posse, né? Isso, exatamente. Então, até o dia 31 de dezembro, o Pedro Gouveia segue respondendo, mas aí, durante os 3, 4 dias, aí você já está no cargo. Exato, né? exato.
Então amanhã A responsabilidade mesmo, passa a ser sua Sim. como prefeito. Enfim, as decisões teriam que passar por você, né? Amanhã mesmo tem uma reunião com o gabinete do prefeito, até para entender muito mais o que está sendo pensado nesse Réveillon, digamos assim, né? Nessa parte mais operacional do Réveillon, do que está sendo pensado. Então, terei mais informações aí amanhã, e, enfim, talvez a oportunidade de indicar alguma outra ação. Mas, no geral, é isso. A minha posição é, a gente precisa ter essa discussão a nível regional, se alinhar a nível regional e definitivamente contar com um apoio estadual, porque não se faz nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de cuidado se não tiver um apoio estadual. Tentativas de se fazer bloqueio sanitário, você só faz com apoio estadual. A Operação Verão vai ter início, mas ainda assim são poucos profissionais pela quantidade de pessoas que descem a serra num cenário específico como esse de pandemia. Você falou do Réveillon, a festa de Réveillon está cancelada? Não. A festa de Réveillon... Virada dos fogos, enfim. A tendência é que se cancele. Não tá tem nenhuma ainda? informação pública, mas a tendência é que se cancele. Não Santos tem, cancelou, né? Praia Grande, a tendência é que todas se Guarujá, cancelem, exatamente. Quase todas, por enquanto, já tomaram essa decisão. Falta apenas um comunicado oficial, Boturão. Vai ser um Réveillon virtual, né? Mas, prefeito, ainda dentro dessa transição, e eu sei que essa transição, repito, é complicada. O senhor tem falado muito da questão regional, uma ideia avançada que tem e que realmente vai em direção do que nós precisamos. Tanto na pandemia, mas fora da pandemia. Uma questão que abrange toda a Baixada Santista, a mobilidade urbana, o transporte público. E São Vicente é uma área, uma cidade que, por ela, sanduichada, né? todos passam. Verdade. Ainda na transição, você ainda está pegando o pé da situação. Como o senhor vê, a mobilidade urbana de forma regional e na cidade de São Vicente. Nós vamos aproveitar aqui, fazer um rápido intervalo, né? Estouramos aqui já o primeiro bloco. Na volta, então, o Caio Amado responde a essa questão do Chagas. Já, já. Muito bem, de volta com o nosso ponto de vista. Com a gente o Caio Amado, prefeito de São Vicente, que toma posse agora em 1º de janeiro, Fernando Chagas e o Marcos Santana. E a gente aqui, o Chagas deixando a pergunta no ar sobre mobilidade urbana, né, Chagas? Isso, mobilidade urbana na região, especialmente transporte público em São Vicente, e também porque São Vicente é uma área que todos os usuários, todos não, uma grande parte dos usuários da Baixada Santista passam por São Vicente. Excelente. Me permita falar, então, em 4 tópicos com relação a isso. Primeiro, pensar a mobilidade ativa, né? Mais fundamental a gente olhar para o pedestre, para o ciclista, para esse olhar de um novo olhar para a cidade, né? Temos muitos problemas de calçadas na cidade, baixa acessibilidade, então tudo isso é muito importante para a gente planejar essa cidade do futuro que seja boa de se viver. Existe a questão das ciclovias, a malha cicloviária da cidade que tem que melhorar, tem que ser ampliada. Muito importante, 30 mil pessoas se deslocam diariamente de bicicleta para os seus trabalhos, estudos. Então a gente precisa melhorar a qualidade da ciclovia, fazer uma qualidade de ciclovia boa, chegar à área continental da cidade, cortar as principais vias da cidade. Isso é muito importante. E com cuidado, com respeito também às questões ambientais, porque a gente teve ali uma situação no Antônio Meric que deixou as pessoas bastante incomodadas, de retirada de árvore e tudo mais. Existe a questão do transporte público na cidade, né? Na verdade hoje explorado por uma empresa que venceu uma concorrência, e esse transporte tem sido motivo de muitas críticas das pessoas por todos os cantos da cidade que eu ando, as pessoas reclamam. E hoje está chegando num cenário onde elas ficam no ponto de ônibus parado, encostam um Uber e elas acabam pegando o Uber porque o transporte não passa adequadamente. Então a gente está em meio a uma crise do transporte coletivo na cidade e precisa chamar, como eu disse nos debates e sigo dizendo, a gente precisa chamar essa empresa para conversar, analisar o contrato que ela tem com a gente e começar a mostrar uma indicação de cumprimento. Essa coisa do né? Uber aí, e desses aplicativos não acabam prejudicando, inclusive financeiramente, a rentabilidade das empresas de transporte público? Porque você vê, você vai pegar um ônibus, você corre o risco de ir em pé às vezes, né? Ou atrasar e tal. Se você tiver 2 pessoas morem próximas, né? 3, uma quadra aqui, 2 quadras ali e tal, e que vão mais ou menos para o mesmo lugar, acaba, financeiramente hoje, eu acho que já vale mais a pena até as pessoas dividirem um Uber, por exemplo, do que esperarem o transporte público, né? É uma discussão que já vem se tendo aí, não sei se você se atentou a isso, enfim. Eu acho que o primeiro passo, Boturão, é o transporte público mínimo, e hoje nem o mínimo está sendo oferecido, assim, entende? As pessoas, eu citei a questão do Uber porque as pessoas ficam
em alguns casos de relatos, 1h e meia esperando um ônibus que tem antes horário passava, a cumprir, né? que tinha um horário. Então, assim, existe um problema de frota, que me parece claramente que há um descumprimento, e o que a gente quer com relação à empresa é fazer o contrato ser cumprido ou ajustado. Precisa ser entendido, que não pode estar do jeito que está. E existe um quarto ponto, como eu citei, que é a fase 3 do VLT, que é uma grande discussão, mas é a fase 3 do VLT, que é a ida para a área continental, que precisa muito, né? Isso vai gerar desenvolvimento chegando lá. Isso vai melhorar a capacidade das pessoas que moram na área continental de ter mais qualidade de vida, chegando mais rápido nos seus trabalhos, inclusive oportunizando que mais pessoas consigam trabalhar, né, em outros postos de trabalho por conta da facilidade com o transporte. Então, existem esses 4 pontos que eu queria citar que passam por esse deslocamento regional que você me questionou. Olha, a gente tem aqui dados, né, publicados nos jornais de hoje em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, dos municípios do estado de São Paulo. Também lá um ranking, né, um ranking grande, e muita gente se surpreendeu porque Osasco, né, com exceção da capital, evidentemente, né, Osasco é a cidade que tem o maior PIB do estado de São Paulo, seguido por Guarulhos, Campinas, enfim, né, essas cidades enormes. Prefeito do Podemos em Osasco. Rogério Lins. Opa! Podemos é o partido aqui do Caio França, a gente acabou esquecendo de registrar, do Caio Amado, esquecendo de registrar. Caio com Caio, né? Caio com K. Com Caio, a gente com Caio com Caio, Caio sem K, Caio com C. O Caio França com C e o Caio Amado é com K. Já vou perguntar como é que fica essa relação aí, um é deputado, o outro é o prefeito, enfim, né? Mas aí que tá, a gente tem o PIB aqui, da Baixada Santista, das 9 cidades. Santos, primeiro lugar, PIB de 22 bilhões e 400 até 2018, né? Cubatão vem em segundo lugar, São Vicente, que é o seu município, aparece em quinto lugar, 5 bilhões 450 milhões de reais. Aí você vem para aquele que mais importa mesmo, que é o PIB per capita, né? Aí a coisa complica muito em relação a São Vicente. Primeiro lugar é Cubatão, 101.597 por habitante, Santos 52 mil por habitante, aí vem para São Vicente 15 mil por habitante, né? Ou seja, é uma situação muito complicada, muito difícil, uma prefeitura que não é tão robusta, né, como outras, como Santos, por exemplo, né, em termos de arrecadação, e uma população grande, né, Caio? Que tem aí, talvez, sei lá, 50% da população tem aí necessidades importantes, né? Então, queria que você fizesse uma avaliação sobre isso, como é que você pensa aí, quem sabe, revigorar o orçamento da prefeitura, não sei. O cenário de São Vicente é justamente esse, né? A gente fala aí de um universo onde a média do salário mínimo, na verdade a média salarial da cidade é de 2,6 salários mínimos, mais ou menos por esse ponto. Então, assim, é uma cidade que tem problemas em termos de geração de renda na própria cidade. Ao longo de toda a campanha, e hoje pela manhã, inclusive, eu tive reunido com o LIDE, né, litoral, então discutindo com empresários e essa rede empresarial que a gente tem, a oportunidade que a gente tem, e convidei todo o pessoal do Invest SP, do LIDE, para fazer parte de uma discussão do nosso plano de desenvolvimento econômico para São Vicente. Deixei muito claro, São Vicente não tem outra alternativa, precisa se desenvolver internamente, precisa gerar riqueza internamente, e isso com um plano de desenvolvimento que pense curto, médio e longo prazo. Por que a gente diz isso? Porque se a cidade não se qualificar internamente, naturalmente atrair mais empregos, melhorar a renda das pessoas, fazer com que empresas se instalem lá e não fujam da cidade, se a gente não fizer isso acontecer, a gente vai ver cada vez mais o nosso orçamento, nossa receita perder valor, e aí a cidade começa a entrar em colapso. Então, a gente precisa se desenvolver. Precisa ter uma máquina boa, que funcione bem, desburocratizada, que seja atrativa para investimentos. Precisa ter uma regularização fundiária no território da cidade. O plano diretor está aí, foi uma boa oportunidade de melhorar o território. Fazer a devida regularização fundiária vai permitir que mais terrenos tenham um valor e fiquem à disposição de se investir, para que a gente consiga atrair, sim, mais empresas para a cidade, gerem emprego, emprego gera renda, dinheiro atrai dinheiro e a cidade cresce junto. Eu vejo uma grande vocação em São Vicente para o turismo, mas não o turismo de praia que a gente está acostumado. Praia também, mas não isso.
O turismo de São Vicente ele tem vocação e tem que ser focalizado em cultura, história e natureza. A primeira vila do Brasil precisa ser motivo de visita de todo mundo que vier para o Brasil, de todo mundo que vier para o estado de São Paulo. Mas para isso a gente precisa ter uma cidade segura, organizada, bem iluminada, que receba bem o seu turista. E aí você começa a criar uma cadeia produtiva em torno do turismo. Hoje não tem. É Porto das Naus, que simplesmente você passa e nem percebe que é um porto que remete a 1532. A Praça da Biquinha, que muitas vezes você olha e fala, puxa, já foi tão boa e hoje, né? O que acontece? Então, qualificar um eixo histórico é fundamental. Vai atrair mais serviços, vai melhorar o comércio, que já é forte ali no centro da cidade, desenvolver a área continental para um eixo também comercial, criar condições para que a gente possa começar a aproveitar as cachoeiras que existem na área continental, cachoeiras lindas, 1, 2, 3 ali. Então, assim, existe uma possibilidade incrível de desenvolver São Vicente por esse eixo também, para além de aproximar empresas e indústrias. Prefeito, a gente discute muito aqui que o problema não é o PIB, se fala muito do PIB, o problema é o PIB per capita. Per capita. E o PIB per capita de São Vicente mostra realmente que a gente sempre comentou aqui. Tem uma demanda social muito grande, principalmente numa área que o senhor conhece, a área continental, e tem uma escassez de recursos, e a dificuldade de buscar esses recursos. Como o município pode fazer? E a dificuldade é essa, fomentar, estimular. O senhor que conhece bem a área continental, tem maneira de fomentar, estimular uma atividade empresarial, comercial na área continental para deixar as pessoas viverem, morarem, estudarem ali na área continental? Tem maneiras, tem maneiras. E isso eu apresento de uma forma um pouco mais imediata, de efeitos possíveis, não digo de um dia para a noite, mas num intervalo de 1 ano para o outro, de 2 anos, enfim, que isso, de certa forma, dentro de administração pública, que o Fernando conhece bem, chega a ser imediato, porque a gente sabe que grandes transformações levam tempo. Mas você pega, por exemplo, aquele eixo no Rio Branco da Ulisses Guimarães. O comércio já tem se desenvolvido ali, muitas lojas têm sido abertas. Se você qualifica aquele espaço com uma boa iluminação, com uma boa sinalização de trânsito, com uma base da GCM, compartilhada com a PM, enfim, a questão conceitual é de ter segurança. E você começa ali a criar um plano de desenvolvimento para aquela região, você vai falar, poxa, as pessoas vão se interessar. Você cria um novo centro comercial numa área onde 150 mil pessoas vivem. Então, ali você já começa a gerar mais emprego, começa a gerar mais desenvolvimento, enfim, relações comerciais. Esse é um ponto. Agora, existe na área continental, sanado problemas ambientais, sanado problemas de regularização, existe na área continental alguns territórios disponíveis que podem ser muito atrativos para empresas se instalarem justamente pela proximidade com rodovia, pela proximidade com Santos, com Cubatão, com São Paulo. Então, sim, é um local de desenvolvimento, mas precisa sanar questões ambientais, questões territoriais e questões de deslocamento urbano, que a gente sabe que a fase 3 vai auxiliar. Diga, Santana. O prefeito, um problema que é muito grande e é comum a praticamente todas as cidades do Brasil, é a incapacidade de fazer investimentos de infraestrutura, investimentos mais profundos. É a famosa problema do cobertor curto, né? A prefeitura tem um orçamento e ela não sabe aonde destinar os recursos, os poucos recursos. Nesse sentido, as cidades só conseguem resolver problemas históricos e crônicos, como é o caso de São Vicente, quando conta com investimentos do governo do estado e do governo federal, né? Na área de habitação, na área de infraestrutura e assim por diante. Então, eu gostaria de saber do senhor quais os projetos, quais os planos que o senhor pretende pleitear para serem viabilizados junto ao governo do estado e ao governo federal. Excelente, né? Investir em infraestrutura é investir em desenvolvimento econômico. E São Vicente é uma cidade bastante precária na questão da infraestrutura. Veja que um dos principais problemas apontados pelas pessoas, inclusive que estão nos assistindo vão concordar, é a questão das enchentes. Enchente é um problema macro de conscientização ambiental, de limpeza e manutenção constante com uma boa gestão, mas é também um problema na cidade de infraestrutura. Revestimento de canal, instalação de comportas, é uma questão de habitação, de muitas áreas acabarem sendo ocupadas, invadidas e aterradas, e isso acaba impactando na questão das enchentes. Mas esse olhar para a infraestrutura é mais fundamental.
No governo estadual, a gente tem a intenção, no governo federal também, no Ministério do Desenvolvimento Regional, mas o governo estadual tem o FEHIDRO, que é um Fundo Estadual de Recursos Hídricos, onde a gente vai buscar parceria para conseguir encarar de frente o problema das enchentes. Eu quero um plano de macro e micro drenagem na mesa para que a gente consiga começar a enfrentar de forma séria e responsável a questão das enchentes na cidade. Não dá mais para a gente aceitar, só tem esse tamanho aí de manilha, só tem aquele tamanho no estoque e vai com esse mesmo. Não dá mais para aceitar algo assim. Não dá para tratar de forma precária um problema complexo. Então, investimentos em infraestrutura. Investimentos, a fase 3 do VLT, como a gente disse, é um investimento na cidade, é um investimento em mobilidade urbana que ajuda no processo de criação de infraestrutura para realocar empresas no seu território. Então, mas demora, né? Não é demora, uma coisa assim... Demora. Talvez passe o seu governo inteiro e talvez no final do seu governo a coisa esteja resolvida e tal. Será uma coisa para se comemorar muito e tal, né? Mas não se constrói lento, uma né? cidade do dia para a noite, né? A gente começa a dar indícios de desenvolvimento da cidade, encarar o problema das enchentes de 4 em 4 anos, a gente já viu que não dá certo. Vai chegando perto da eleição, vai se fazendo obras a toque de caixa e não resolve. Chega janeiro de novo, virou o ano, as pessoas estão com o pé dentro d'água. Então, ou a gente encara de frente para que as nossas crianças não sofram os mesmos dilemas que a gente, ou a gente vai ficar de 4 em 4 anos discutindo por questão de São Vicente e Alago inteiro. Caio, a Ponte dos Barreiros, né, foi um exemplo típico da relação difícil que ficou entre o governo do Estado de São Paulo e o prefeito da Prefeitura de São Vicente, lamentavelmente, né? Isso por conta do embate muito ríspido, né? Para deixar a coisa assim bem educada, né? Entre o Dória e o Márcio França no segundo turno das eleições de 2018. Aí o Dória assumiu, você lembra bem, em janeiro de 2018, e cortou todos os cortou todos os convênios que o Márcio havia assinado. Nunca, já repetimos isso aqui 1 milhão de vezes, nunca na história do governo do Estado de São Paulo, um governador, né, tomou esse tipo de atitude em relação aos convênios deixados pelo anterior, né? Mesmo um do PSDB contra um do MDB, ou um do PP contra um do PSDB, nada disso. O Dória tomou essa atitude contra o Márcio, né? E São Vicente foi muito prejudicado em termos de obras. O prefeito reclamava muito aqui, atacava o governador, que não o recebia, não é, que não conseguia entrar em acordo com ele, enfim. E no segundo turno dessa eleição agora que você venceu, a candidata do PSDB também dizia que você atacava muito o governo do Estado, você criticava o governador e que você teria as portas fechadas caso vencesse a eleição como venceu. Eu vi o último debate e você citou com razão, né, a Ponte dos Barreiros. O governo do Estado não levantou um dedo, né? O governador deu de ombros, entendeu? Estou nem aí para a Ponte dos Barreiros. Quem resolveu foi todo aquele processo envolvendo a deputada Rosana Vale e a coisa aconteceu de fato, nem sei exatamente que pé está, né, essa obra de reforma da Ponte dos Barreiros, pelas mãos do presidente da República. Enfim, como é que vai ser essa relação? Aí você citou aí o nome do Rodrigo Garcia já 2 vezes, que é o vice-governador, enfim, será que ele vai fazer essa ponte aí? É o que esperamos, né? Bom, esse discurso de que eu teria as portas fechadas no governo estadual, ele foi um discurso derrotado nas eleições e foi um discurso também que não se comprovou na prática, porque uma semana depois, 10 dias depois, eu estava sentado justamente com um representante do governo do estado, o vice-governador Rodrigo Garcia, no Palácio, onde ele me recebeu, para discutir pautas prioritárias para São Vicente. Então, isso não se comprovou na prática, mostrou que era só um discurso de eleição. Em nenhum momento a gente buscou agredir o governo do Estado, a gente buscou falar a real do que acontece, cenários de investimento ou não, de prioridade ou não da Baixada Santista e de São Vicente. Mas foi verdade, então, o Dória cortou todos os convênios e prejudicou todos os municípios da Baixada Santista. O Chagas está aqui. Inclusive Santos. Inclusive Santos foi prejudicada, mas me parece que nenhuma cidade foi tão prejudicada quanto São Vicente, né, naquele momento. Exato. Agora, o que a gente busca e o que eu busquei deixar bem claro na questão do debate é que a gente quer o bom diálogo, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal. Para além dessas questões partidárias, a gente precisa ter um olhar especial para São Vicente. São Vicente é uma cidade com problemas graves
estruturais. São Vicente é uma cidade com problemas graves do ponto de vista de administração, gestão da coisa pública ali, sabe? A máquina tem problemas graves de organização e a gente vai precisar de toda ajuda. Então, o que eu mais busquei foi deixar claro, olha, existe isso, realmente, o governo do estado e o município brigaram, um brigou com o outro, se desencontraram, cortaram relações, mas a gente precisa do bom diálogo com o governo estadual e com o governo federal. E deixei claro, logo na semana seguinte, pós-eleição, que as portas estavam abertas. Esse é o ponto. Prefeito, rapidamente, ainda dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Faz a pergunta e volta. Prefeito, rapidamente. Seguindo mesmo esse raciocínio de estimular o desenvolvimento econômico para gerar renda, gerar consumo e a prefeitura arrecadar mais. Emendas parlamentares, é bom ter diálogo, mas não são suficientes. Tem maneiras, convênios com os outros entes da federação, contratos de repasse dos entes da federação para o município. Agora, um ponto que é muito discutido e tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. Parceria pública e privada para estimular o desenvolvimento econômico de uma forma geral nos municípios. Qual a sua visão? É uma boa ferramenta. Não é a solução de todos os problemas. Acho que tem muitas pessoas que transformam como a solução de todos os problemas do Brasil. Não é isso, mas é uma boa ferramenta. Numa parceria público-privada bem firmada, bem executada, você consegue muitas vezes resolver problemas de infraestrutura. Dentro de um acordo de parceria, de repente refazer uma questão de canal, vai construir uma situação onde a prefeitura vai ter que pagar depois, ano a ano, ali, mês a mês, uma quantidade, e dentro desse contrato você encaixa, tá bom, vai ser dessa forma, você faz a reconstrução do canal tal, coloca as comportas tais, faz esses tipos de acordo, e a capacidade de investimento que a prefeitura não tem, porque essa é a realidade dos municípios brasileiros, ela busca no parceiro privado para conseguir criar não só um equipamento público, um hospital ou uma nova escola em PPP ou qualquer coisa assim, mas toda uma rede de infraestrutura no entorno. Eu acho muito positivo quando tem o interesse público respeitado. É uma ferramenta a mais que a gente tem para governar nesses tempos atuais. Vamos para o intervalo, voltamos na sequência, inclusive com algumas participações aqui com a gente. Já. Muito bem, voltamos, sequência do ponto de vista, vou lá direto e reto com o Marcos Santana. Uma participação aí, Santana? Isso, agradecer a audiência do Uriel Vilas Boas, do Alexandre Paiva e o André Luiz da área continental. Ele disse que na área continental está cheia de buraco. Ele pergunta ao prefeito se ele pretende fazer uma lei para proibir a mudança das cores da cidade. Quem entra prefeito pinta tudo de roxo, depois entra outro, muda a cor completamente. Você pretende mudar as cores ou uma lei que proíbe essa mudança colorida? Veja, não sei nem se já não existe uma lei como essa, mas eu posso deixar muito claro que a minha preocupação não é a cor específica que vai ser a gestão. Estou muito mais interessado em deixar a cidade mais agradável e com mais qualidade de vida para as pessoas viverem, mas essa questão de troca de cor também, eu acho isso algo totalmente tosco, desnecessário. Acho que você precisa deixar a cidade agradável e com qualidade de vida para todo mundo poder viver bem. Prefeito, no bloco anterior eu registrei a dificuldade de orçamentária das cidades, em especial de São Vicente. E a gente que acompanha a gestão de São Vicente sabe que também que é um problema histórico, é a questão da inadimplência do PTU, né? de PTU e assim por diante. Chegou a ter 57% de inadimplência, quer dizer, tinha mais gente não pagando IPTU do que gente pagando. Isso aí acaba comprometendo até o planejamento financeiro do gestor público. Eu queria saber do senhor quais são as estratégias que o senhor pretende implementar para reduzir essa inadimplência, porque acaba comprometendo o gasto público, né? Sim. Renegociação, regularização fundiária, se tivermos mais pessoas pagando menos, é o melhor formato que a gente pode ter. Hoje a gente tem poucas pessoas pagando mais, né? É um cenário ruim, e quanto maior a gente tem a inadimplência, mais uma atenção com relação ao imposto em si. Você acaba inflacionando o seu imposto. Então, você precisa ter mais pessoas contribuindo menos com o básico. A regularização fundiária te permite isso, né, te permite dar um documento para a pessoa viver. Isso é muito importante, a dignidade de você ter o documento da tua casa própria. Isso é algo que faz parte dos nossos planos. E isso faz também com que a gente consiga levar a infraestrutura para o bairro. Se a casa está regularizada, a Sabesp já consegue entrar de forma formal, com a contribuição social e tudo mais. Então, esses cuidados a gente quer ter.
para ter mais pessoas, que hoje a gente tem um cenário de muitas áreas ocupadas, invadidas, que a gente pode regularizar, em outros espaços a gente vai ter que ter uma remoção social para conjuntos habitacionais, que é um outro ponto que a gente vai ter que cada vez mais conversar com o governo estadual e federal para construir na cidade esses conjuntos habitacionais. Agora, esse olhar de contribuição é exatamente o que eu falei. Quem está com problema, buscar a renegociação justa e seguir enfrentando uma questão de contribuição justa por todos os cantos da cidade. O prefeito, é o seguinte, o carnaval está suspenso, né? Em São Vicente, como o Brasil inteiro, né? Sim. O Brasil inteiro, o carnaval está suspenso, fala-se em desfiles em julho, não sei se isso vai acontecer mesmo, né? E, consequentemente, a encenação da chegada de Martim Afonso também, né? Ou não? Também, né? A encenação, ela é uma decisão que a gente tem que anunciar em breve como vai ser, mas definitivamente no formato conhecido, me parece inviável, porque gera aglomeração. Inclusive até dos artistas, né? O que a gente não pode deixar passar em branco é, de fato, o simbólico 22 de janeiro, que é um símbolo para São Vicente, mas eu insisto, aniversário de São Vicente é um símbolo para o país. Então isso a gente não pode deixar passar em branco e não deixaremos. Prefeito, exercitar um pouco o meu lado corporativista. Ultimamente, o servidor público, de uma forma geral, no Brasil, principalmente pelo governo federal, tem sido criticado por tudo e o mal de todas as mazelas. No primeiro ano, todos os prefeitos não terão problema de propor aumento para o funcionalismo público. Existe uma lei federal que impede, devido ao Covid, dinheiro que foi repassado da União para os municípios, impede que até o final de 2021 o funcionário público não tenha aumento. Mas o funcionário público vai chegar em 2022 e vai pedir aumento. Mas eu também não ficaria só na questão de aumento do servidor público. Planos de carreira para o funcionário público. Como o senhor vê, e o senhor vai lidar com isso, sim, constantemente, como o senhor vê a questão do servidor público. E você é servidor também, né? Sou servidor, tanto eu quanto minha vice. Sou servidor público municipal também, a Sandra, minha vice, é servidora pública há 25 anos de São Vicente, então São Vicente tem aí uma administração onde os seus dois administradores são genuinamente servidores, entendem essa complexidade e a gente tem estudado muito o cenário da cidade. Mais uma vez eu insisto, não é um cenário simples, a solução, o caminho para São Vicente é se desenvolver, para conseguir melhorar a sua receita. A sua despesa já está extremamente comprometida. A gente, mais uma vez, chega a bater limite prudencial na despesa com o pessoal. A gente sabe o que isso significa. As consequências são graves. Exato, é o sinal amarelo. E esse cálculo de 51,5, 0,6, 0,7 que a gente está sempre liberando é o cálculo que impede que a gente vá fazendo mais concessões, aumentos, etc. O que a gente precisa? Organizar essa casa, trabalhar com seriedade, trabalhar com transparência, fazer São Vicente crescer para conseguir sair dessa angústia de estar sempre nessa margem apertada da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos impede a avançar em aumentos, em contratações. A cidade tem problema de RH, precisa de mais GCM, precisa de mais enfermeiro, precisa de mais médico e tem problema salarial. Os salários da cidade são muito comprometidos. Em nível baixada, por exemplo, você pega engenheiros em São Vicente, você pega enfermeiros em São Vicente, auxiliares de enfermagem, ganhando abaixo da média regional. Então isso é muito complicado, sabe? A gente perde profissionais, a gente tem uma rotatividade muito alta. Como se resolve isso? Melhorando o desenvolvimento da cidade para conseguir ter um fôlego maior de receita, mas isso é algo que se faz no tempo, não do dia para a noite, e ao mesmo tempo que você enxuga a máquina, melhora o ritmo da burocracia, melhora o funcionamento para conseguir ir no bom diálogo com os servidores, criando uma rotina de melhoria, criando melhoria das condições de trabalho e sempre que possível melhorias salariais também, as reposições que a gente sabe que são necessárias, ter um bom diálogo com os servidores diretamente, mas com o sindicato também, não vejo problema nenhum com isso, pelo contrário, tem que ser um bom diálogo em prol de São Vicente, da gestão, e creio que, se for transparente, todo mundo vai compreender em que pé está São Vicente. Diga, Santana. O engenheiro Marco Preto, nosso telespectador assíduo, sempre com participações muito pertinentes, ele diz aqui que ele mostrou e demonstrou durante a campanha como resolver os problemas das enchentes em São Vicente. Ele sugere aqui fazer a dragagem em torno da ilha, pois caso contrário, as enchentes somente mudam de esquina. Dragagem em torno da ilha de São Vicente. Da ilha de São Vicente. Teria que envolver os dois municípios, Santos e São Vicente, as duas prefeituras, enfim, né?
Parece que faz um certo sentido, né, isso, né? Tem muitos problemas que são realmente regionais. É como o prefeito falou, nós temos uma região conurbada, os problemas se relacionam. Sim, estamos na mesma ilha e as soluções têm que ser em conjunto, indiscutível. Tive, inclusive, reunido com o prefeito eleito de Santos, o Rogério Santos. Nos reunimos simbolicamente na divisa no último sábado e justamente para discutir uma das questões que foi em pauta é essa questão de ter um diálogo técnico e político sobre a questão das enchentes entre as duas cidades. Habitação, prefeito. Eu vejo que a habitação é uma questão regional também. Também, sem dúvida. E um passivo gigantesco que São Vicente tem de pessoas que precisam de uma habitação. Prefeito, a cidade, politicamente, né, ela tinha, vamos dizer assim, um predomínio do grupo ligado ao ex-governador, ex-prefeito Márcio França. Durante um bom período, né, o Márcio foi prefeito 2 vezes, fez o sucessor Tércio, reelegeu-se o Tércio, né, e na sequência do ex-prefeito saudoso Tércio Garcia, né, houve uma reeleição e acabou um embate muito sério, né, entre o Caio França, seu quase xará, né? Caio com C, o outro com K. E o prefeito Billy, que acabou se elegendo na época, enfim. E o Billy acabou não sendo feliz na sua gestão, né? A cidade teve enormes problemas, inclusive lixo espalhado pela cidade inteira. Uma situação realmente muito ruim para São Vicente. Com isso, acabou se elegendo o Pedro Gouveia, evidentemente do mesmo grupo político, né? Cunhado do Márcio, tio do Caio, enfim, né? Todo mundo sabe que o Caio ficou um pouco afastado aí dessa disputa em São Vicente por conta da candidatura do Márcio em São Paulo, pai dele, claro, né? E o Márcio candidato a prefeito de São Paulo. Mas todo mundo sabe que o Caio apoiava o Pedro e o Caio votou, obviamente, no Pedro Gouveia, embora você já tenha dito aqui que ele lhe cumprimentou, enfim, né? Vai ser uma relação saudável, uma boa relação aí entre os Caios, né? Você teme que na frente, não digo teme, né? Mas na frente pode ser que o Caio dispute contra o Caio, né? Em São Vicente nunca se sabe, né? Ou o Pedro venha disputar de novo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas as possibilidades existem, né? Qual é a sua visão em relação a essa questão política, né? A própria figura do Márcio França, que é um líder estadual, foi um prefeito extremamente bem avaliado em São Vicente, unir todo mundo em prol da cidade, ou quem está comigo, quem não está contra mim. Como é que é a sua visão dessa coisa política aí? A minha visão é que São Vicente tem que estar em primeiro lugar e à frente de qualquer briga política. O povo está cansado de ver esse tipo de discussão e de embate político que faz com que a cidade saia do foco. O meu foco são os problemas de São Vicente, então respeito, enfim, estamos fazendo um processo de transição republicano, democrático, onde eu fui recebido na prefeitura para abrir as portas, isso é muito saudável para a democracia. Eu não quero briga com ninguém, o que eu quero é o bom diálogo com o governo estadual, com o governo federal. Caio França é deputado estadual, é da região, é da cidade, tem emendas dedicadas à cidade, a gente vai executar essas emendas com todo o cuidado em prol do cidadão vicentino, é isso que a gente está buscando. Hoje sou prefeito eleito da cidade, no próximo dia 1º serei o prefeito da cidade e vou ter relação institucional com todos os deputados que tiverem interesse em colaborar com São Vicente, com todos os grupos genuínos aí que tiverem interesse em colaborar com São Vicente, a prefeitura vai estar de portas abertas para isso. Esse negócio de brigas políticas só fez mal para a cidade. Fez uma ponte ser interditada, fez a cidade ficar aí com problemas de lixo na rua, com problemas de enchente há 20 anos, 2 décadas que a gente só discute e não resolve. Então a angústia do povo, ela precisa ser respeitada e a minha posição é São Vicente e ponto. Assim, o foco é a cidade, enfrentar os problemas da cidade. Prefeito, vai ser fundamental nesse processo aí a colaboração do Legislativo de São Vicente, dos vereadores. E eu queria saber do senhor quais as estratégias que o senhor vai recorrer para conseguir o apoio dos vereadores, se isso aí passa, por exemplo, a aceitar sugestões dos partidos, inclusive daqueles vereadores que não caminharam com o senhor durante a campanha eleitoral, que apoiaram outros candidatos, na indicação de pessoas para o secretariado? Veja, a eleição acabou, né? Para mim esse é o primeiro passo. Dia 29 de novembro se encerrou a eleição. E a partir dali existem quem está eleito, quem não está eleito.
a gente respeita todas as lideranças da cidade, todos que foram eleitos são mais que bem-vindos para sugerir e indicar melhorias para a cidade, isso é muito importante. O Legislativo tem um papel fundamental na fiscalização da cidade, fiscaliza os atos do prefeito, mas acima de tudo a gente entende que o Legislativo tem que fiscalizar a situação da cidade e olhar o que está bom, o que não está bom e apresentar sugestões, apresentar melhorias. A gente quer ter esse bom diálogo com o Legislativo, já estamos construindo esse bom diálogo com o Legislativo de São Vicente, precisamos buscar sempre a maioria para aprovar projetos. Então, esse bom diálogo institucional entre Prefeitura e Câmara, ele tem que existir. Tivemos uma renovação na Câmara e isso tem que ser destacado grande, também. Né? 10 vereadores, né? Não foram reeleitos e entraram 10 novos vereadores, então isso é um destaque e a gente precisa cada vez mais ter um bom diálogo com a Câmara, mas um diálogo republicano, um diálogo em torno da melhoria da cidade. Fica muito claro que quando a cidade não vai bem, a Câmara não vai bem junto. Então os vereadores hoje estão cientes disso. O único jeito de se reeleger de fato com segurança é toda a cidade indo bem. E é o que a gente está buscando. Prefeito, o senhor está falando em melhoria da cidade. O que atinge muito a população no dia a dia, e num passado recente foi muito ruim, a zeladoria da cidade. Como o senhor enxerga isso? Sim, exatamente. É um trabalho atento, é um trabalho de gestão, de organização do pessoal que trabalha, cada vez mais regional, porque para além de fazer a devida limpeza, as pessoas precisam sentir a presença. Falta presença. Hoje o cidadão vicentino se sente isolado, deixado de lado. A gente precisa mostrar presença por todos os cantos, mostrar que a cidade está sendo cuidada e cuidar de fato da cidade. Prefeito Caio Amado, parabéns mais uma vez pela eleição, sucesso a partir de 1º de janeiro na sua gestão, espaço sempre aberto aqui no Ponto de Vista, não é? E São Vicente é uma cidade que tem aí visuais, assim, não é? Paisagens simplesmente espetaculares, né? Das mais bonitas do Brasil e um povo aí alegre que precisa realmente de uma gestão firme, forte, não é? Uma continuidade. Eu tenho uma boa relação com o prefeito Pedro Gouveia também, acho que ele fez o que pôde, não é? E desejamos que você tenha absoluto sucesso e volte sempre aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado, agradeço Chagas, Santana, Boturão, obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo também. Estamos à disposição aí nas redes sociais, qualquer dúvida que tiver. Um grande abraço. Obrigado ao prefeito, obrigado ao nosso Fernando Chagas, sempre participação importante conosco, diariamente com a gente aqui o Marcos Santana e nós com vocês, de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, sempre aqui pela Santa Cecília TV e a reprise você acompanha também às 8 da noite. Obrigado, valeu gente, tchau.